questão almoço. Foi uma questão da UBI, da fase 2, do nível 2. Para comemorar o aniversário de Cláudio, ele e mais 4 amigos, Alberto, Bruno, Dino e Eurico, foram almoçar juntos no restaurante da escola. As mesas são redondas e acomodam exatamente 5 pessoas. Cláudio, Dino, sentam-se um ao lado do outro. Eles têm que se sentar ao lado do outro, agora é as regras, certo? E Alberto e Bruno não podem se sentar um ao lado do outro. Os dois amigos sentados ao lado de Eurico são... Tem a alternativa A, Alberto e Bruno, Cláudio e Dino, Dino e Bruno, Cláudio e Alberto e Dino. Beleza, eu preparei 2 exemplos para exemplificar essa questão, para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? E, bom, eu vou explicar por que Alberto tem a resposta correta é Alberto e Bruno, certo? Supondo que vamos pelas regras. Cláudio e Dino têm que ficar juntos, correto? E o Bruno e o Alberto não podem se juntar de jeito nenhum. Se eu fosse pôr qualquer um do Dino ou Cláudio do lado de Eurico, não poderia. Por quê? Bom, vamos supor que eu trocasse o Dino e o Alberto, certo? Para começar, o Bruno e o Alberto não estariam juntos, porque ele ia ficar no lugar do Dino. Porém, Dino e Cláudio não estariam juntos, o que daria errado. Mas se eu fosse o Dino do lado do E e o Alberto lá onde está o C, não iria mudar nada. Cláudio e Dino iam estar um do lado do outro, só que Alberto e Bruno estariam um do lado do outro, que não pode, certo? Então, para deixá-los separados, é obrigatório o Bruno e o Alberto sentarem sentar o Eurico entre Bruno e Alberto, correto? Qual das alternativas abaixo não podem ser verdadeiras? Bruno senta-se ao lado de Dino, Dino senta-se ao lado de Alberto, Alberto senta-se ao lado de Cláudio, e Cláudio senta-se ao lado de Bruno, e Dino senta-se ao lado de Eurico. Vocês têm que saber qual dessas não pode ser verdadeira. Não pode, de jeito nenhum. No primeiro exemplo, eu pus Bruno ao lado de Dino, certo? Dando certo, porque Eurico está entre Bruno e Alberto, e o Cláudio e o Dino estão juntos, e Alberto e Bruno não, certo? Então a primeira questão está errada, porque eu consigo sim pôr Bruno sentando-se ao lado de Dino. Então, a letra B que vocês marcaram, no caso seria Dino senta-se ao lado de Alberto. No caso, no segundo exemplo, eu pus... Basicamente, se eu trocasse o Dino e o Dino e o Cláudio no primeiro exemplo, daria no mesmo, porque os dois ainda estariam juntos e o Alberto e o Bruno estariam separados, certo? Sendo que Dino e Alberto sentariam-se juntos, ok? Então, essa é o porquê dessa alternativa estar errada. Mas agora pode ir para o exemplo da segunda. Isso. Por que essa está errada? Bom, Dino senta-se ao lado de Eurico. O Dino não pode se sentar ao lado de Eurico devido o Alberto e o Bruno se sentar ao lado de Eurico. Então, apenas Alberto e Bruno podem se sentar ao lado de Eurico. Se eu fosse pôr o Dino ao lado de Eurico, então eu trocaria, vamos supor que eu pus o Bruno lá onde ele está mesmo, certo? Alberto e Bruno estariam juntos, o que estaria errado. Mas e se eu trocasse Bruno e Cláudio? Estaria certo? Estaria errado, porque mesmo Alberto e Bruno estão separados, o Cláudio e o Dino estão separados, e não pode. O Cláudio e o Dino têm que se sentar um ao lado do outro. Então, de qualquer forma, Bruno e Alberto têm que se sentar ao lado de Eurico. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Throw a
might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you.